pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar fazendo mais uma remediação agora, dessa vez com 3 vozes extremamente marcantes e importantes da literatura contemporânea brasileira. Só 2 avisos antes. Essa é uma mesa um pouco diferente. É uma mesa em que a gente vai ter um pouquinho de leituras de poesia e, ao final da mesa, talvez faltando 10 minutos para ela encerrar, ela terminaria às 8 horas. A gente já vai transformar a mesa num sarau, que vai ser o Sarau da Montanha. Então, convido vocês a continuar com a gente, tá? E, além disso, também lembrando que aproveite esse espaço, o privilégio da gente poder conversar com esses poetas, e comece já a pensar as perguntas. Comece a escrever as perguntas e levantar a mão, entregar para a produção. E pode já me mandando, a gente conversa uns 50 minutos a 1 hora com eles, e depois a bola é com vocês, tá bom? O que eu vou fazer, então? Eu vou apresentar os nossos poetas e vou pedir para cada um deles ler um poema. Então, vamos primeiro para as apresentações, né? Então, começando aqui no extremo da mesa, temos o Heitor Ferraz Melo. Ele é poeta, jornalista e mestre em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, onde defendeu a dissertação O Rito das Calçadas, aspectos da poesia de Francisco Alvim. Nascido na França em 1964, passou a infância em São José dos Campos. Colaborou com o Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Cult, entre outros. Publicou livros de poesia Coisas Imediatas, 7 letras, 2004, e Um a Menos. Em 2013, participou da Feira de Frankfurt e foi já curador convidado do 5º Festival da Mantiqueira. Então, vou logo primeiro apresentando vocês primeiro, depois a gente começa as leituras, tá? Então, nós temos, ao lado do Heitor, nós temos o Nicolas Baer. Nicolas Baer nasceu em Cuiabá, em 1958, publica seus livros de poesia desde 1977, quando lançou Iogurte com Farinha, pela Paubras, e Mimeógrafo. Preso no ano seguinte pelo DOPS, foi julgado e absolvido em 79. Foi publicitário e hoje é produtor de mudas e ecologista. Laranja Seleta, poesia escolhida, foi lançado pela Língua Geral e participou como finalista no Prêmio Portugal Telecom de Literatura em 2008. Sua obra tem sido objeto de várias dissertações de mestrado e documentários. E, atualmente, escreve muito sobre Brasília. A gente vai conversar muito sobre essa Brasília poética de Nicolas, né? E nós temos também Yassir Anderson. Ele nasceu em 1963, em patrocínio do Muriaé, em Minas Gerais. Ele é poeta, ensaísta e contista, e atualmente reside em Juiz de Fora. Ele publicou os livros Via Várias, sobre o qual a gente vai conversar um pouco mais hoje. Publicou também Ar de Arestas, A Soleira e o Século, Quaradouro, entre outros, e tem sua poesia traduzida para várias línguas. Ele já foi traduzido na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Espanha, na França. Também vamos conversar um pouco sobre traduções, como traduzir, como ser traduzido. E já teve uma série de premiações também, nacionais e internacionais. Então, eu queria começar com o Heitor, queria que a gente começasse... Ele fez uma careta agora. Tomou um susto, Heitor, tomou um susto. Eu queria que a gente começasse uma leitura, tá? Então, cada um de vocês, eu queria que vocês lessem um poema e depois falassem um pouco sobre o poema escolhido. Por que escolheram esse poema, como é que ele surgiu? Tá bom. Bom, boa noite, obrigado a presença de todos vocês, obrigado, Cristiano. Agradecer ao Luiz Rufato pelo convite de participar desse festival. Já estive aqui antes, só que na posição de curador, e é sempre um prazer estar aqui em São Francisco. Eu vou ler um poema, é um poema em prosa, na verdade, chamado Viaduto. Vou ver se eu consigo ler ele direito, às vezes a gente se perde um pouco na leitura, que faz parte de um conjunto de poemas que eu estou começando a... Acho que terminei, mas não tenho certeza absoluta se terminei ou não. Esse poema chama Viaduto. É por onde passo todos os dias quando volto do trabalho. É por este mesmo viaduto, onde vi um homem quase encostado na mureta de concreto, olhando para baixo. Pensei, olhando vertiginosamente para baixo. Ainda pensei, como se pudesse, no momento, a mão indireta me guiando por caminhos difíceis, olhar para baixo com os olhos daquele homem, olhar vertiginosamente para baixo como aquele homem, e me esborrachar com ele 2 ou 3 vezes, pernas bambas no ar, o voo implacável, em linha reta, sem ousadia mitológica. Olharia para baixo com os olhos elásticos daquele homem que também seriam meus olhos, autor e personagem fundidos, as mãos tocando a mureta de concreto.
A hesitação joga com a pontinha dos dedos. Olharia de 2 ângulos. O corpo encurvado, não tocando na mureta. A cabeça encurvada para conseguir olhar o movimento dos carros logo abaixo. Um parêntese entre meu corpo e a queda. Quem nunca pensou na queda? Até Mallarmé passava pela mesma ponte todos os dias com a velha tentação de escapar. Escapar de quê? Ali, onde estava pichado, Liberdade, Pinheirinho, livre. E ao fundo, a coluna exposta da Serra da Cantareira, a verdura da serra dividindo a cidade. Saio de dentro dele, daquele homem, que passa rapidamente ao meu lado, metros adiante, com passos de lebre, bicho solto, saltitante, por hora livre da tentação rasteira e estúpida, até o próximo ponto, um elástico. É isso? Tem que comentar alguma coisa? Você, se fosse possível, você comentar um pouco como surgiu esse poema, enfim, qual é o... Tá bom, vou falar desse poema, então. Esse poema, primeiro que ele não é em verso, o que não é muito comum na poesia. Normalmente eu tento trabalhar de alguma maneira com verso. Eu resolvi trabalhar ele na forma mais livre, digamos assim, da prosa. E ele tem um pouco a marca, talvez, do que eu faço. Quer dizer, a poesia nasce muito desse contato ou dessa observação direta da cidade, né? E, no caso desse poema específico, se não for estragar o poema inteiramente, né, explicar ou contar, eu sempre desço na estação Sumaré, atravesso a ponte e vou esperar o ônibus no outro lado da ponte. E um dia eu estava atravessando e vi um sujeito parado, encostado na mureta da ponte, olhando para baixo. Bom, esse viaduto é muito alto. E é onde as pessoas também costumam fazer escaladas ali, pendurar, enfim. E fiquei olhando para aquele cara e falando, cara, quantas histórias já não tem esse viaduto Sumaré de suicídios, né? E nesse momento, não sei, é como se eu tivesse me passado para ele, eu me passasse para o lugar dele e tivesse naquela hesitação entre pula ou não pula, né? E fiquei pensando nessas imagens, me lembrei, no meio do caminho, né, dessa frase de um poeta francês, um dos principais poetas da francesa, que é o Mallarmé, meio pai da poesia moderna, né? O Mallarmé sempre passava por uma ponte e pensava na mesma coisa, se ele deveria ou não pular, né? Nunca pulou. Então, eu falei, poxa, se até ele já teve essa dúvida, né? E a gente vivendo numa vida cada vez cheia de pressão, cheia de dificuldade, e era engraçado, porque logo ao meu lado tinha uma pichação que era Liberdade, Pinheirinho, livre. Não preciso explicar muito o que é Pinheirinho, principalmente para quem é dessa região e sabe a barbárie que foi realizada naquele lugar. E fiquei pensando nessas coisas, enfim, como juntar essas várias sensações ou sentimentos num texto, né? E aí eu precisei fugir um pouco do verso e procurar uma forma mais elástica, como diria um outro poeta, que é o Baudelaire, que falava no Pequenos Poemas em Prosa, numa forma assim, quem nunca sonhou com uma forma maleável, mais elástica de fazer o poema, principalmente quando a gente fala da cidade. E aí segui um pouco esse caminho. Nicolas, agora. Então, boa noite, prazer estar aqui, uma alegria muito grande. Quando eu vi lá o convite, eu falei, finalmente me convidaram para esse festival da Mantiqueira, porque é um festival muito, muito prestigiado, um público muito atento, e tudo que o poeta procura, esse público, a gente vai falar mais sobre isso. Então, um prazer estar aqui, vou ler um poema aqui. Eis que se aproxima o maior conflito bélico de todos os tempos. Legiões romanas dominam o Colorado e a linha do fronte Candango se rompe. Do alto da torre de TV digital, o inimigo coordena o ataque impiedoso. A queda de Brasília é iminente e mudará o curso da história. Tropas nazistas se concentram na ponte do Bragueto e no antigo balão do aeroporto. Dessa vez, Jan Sobieski não virá salvar a cidade sitiada. Viena que se dane. Galés otomanas ocupam o Paranoá e tomam o Alvorada pela retaguarda. Guerreiros celtas explodem o setor noroeste, incendeiam parte da Asa Norte.
Quem capturar o Memorial JK domina o ponto mais estratégico da cidade, a tumba do fundador profanada. Escondam seus crachás, omitam seus cargos, disfarcem a arrogância. Arqueiros mongóis e tanques Sioux se posicionam no parque da cidade. Os ministérios carbonizados saqueiam o Itamaraty, a catedral em chamas, a rodoviária escombros, bombardeios sobre o Congresso Nacional. O botim de guerra cobiçado por todos é o trono presidencial, incrustado de carimbos de ouro e clipes de prata. É a volta da Blitzkrieg asteca, é a volta dos kamikazes tupis. As poderosas muralhas que protegem o Lago Sul começam a ruir, atacadas por arietes e catapultas. Ceilandenses vingativos e desocupados da periferia se aliam aos rebeldes. O exército de mercenários ingleses contratado pelo Senado se debanda para o lado inimigo. Os deputados distritais são os primeiros a oferecer aos invasores cargos de confiança. Desconfiados, todos recusam. Cada superquadra organiza sua própria defesa. Barricadas nas comerciais, blocos caídos, a cidade modernista ensanguentada. Ali é o eixão ou é a via estrutural? Para que lado fica a asa sul? O encoraçado Potemkin direciona seus canhões para a Praça dos Três Poderes. Que Lampião e seu bando tenham piedade de ti. E eu queria que você falasse um pouco como surgiu esse poema. Bem, eu sou de Brasília, mas eu juro que sou inocente. Tá? Então, Brasília é minha obsessão poética, todo poeta tem uma obsessão. Nenhum é diluído, mas uns é bem claro. Ou é a morte, ou é a namorada, ou é a mulher amada, ou é, como disse aqui o Afonso, é a vagina dentada. Né? A obsessão... A minha é Brasília, né? Eu escolhi Brasília. E eu vou dizer uma coisa, Brasília precisa de mim, sabe? Brasília é uma cidade que nasceu para ser a sede do poder, está umbilicamente ligada ao poder, né? E nós que moramos lá queremos dissociar essa ideia para o resto do Brasil. Nossa missão é essa, dissociar a ideia de Brasília do poder. Né? Que uma cidade de gente honesta, trabalhadora e bacana e legal. Né? Porque no imaginário brasileiro, Brasília é uma cidade que tem aquele estigma muito forte. Né? Então, e Brasília é uma cidade que tem sede de história. É uma cidade muito nova. Né? 50 anos não é nada em termos históricos, são segundos. É uma cidade que tem fome de mito. Né? Então, eu consegui, eu fiz bastante, transformar Brasília numa cidade mítica, uma cidade antiquíssima, contemporânea de Tebas, Atenas, Cusco, Roma e tal, né? E eu acho que isso humaniza a maquete. Eu acho que isso nós temos lá uma missão de transformar essa cidade numa cidade mais orgânica, né? E já é uma cidade orgânica, era uma cidade, né? Era uma cidade artificial. Então isso aqui quando garoto queria ser historiador, li muito sobre história, até hoje leio muito. Aí eu fiz essa associação de que Brasília cercada e destruída e tal, né? Eu transformei o Lago Paranoá, que em Brasília tem um lago, no mar Mediterrâneo também, como se a Guerra de Troia tivesse acontecido ali perto, né? E tal, etc. Então, eu escrevo muito sobre Brasília porque é uma cidade que tem nenhuma tradição poética ou literária, é uma folha em branco, né? É fácil escrever sobre Brasília. Ao contrário do Recife, do Rio, que tem poetas que cantam. Né? E assim, vamos lá então? De início, boa noite a todos. É um prazer enorme, né, estar aqui em São Francisco Xavier. Agradecer muito, né, aos órgãos que mantêm esse belíssimo festival, né, a Fundação Cassiano Ricardo, de São José dos Campos, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Agradecer ao curador, Luiz Rufato. Né, algumas edições anteriores, eu estava me programando para vir, para ficar aí, para assistir. Agora venho para poder falar. É muito legal, é muito bom. E a cidade é linda, né, o ambiente é maravilhoso. Eu vou inverter, vou falar sobre o poema, um pouco da historinha desse poema, só para dar o gancho.
Eu sou de Minas, né? Resido em Juiz de Fora, nasci numa cidade da Zona da Mata Mineira, quase divisa com o estado do Rio. E a família da minha mãe é portuguesa, feita de portugueses. E todo português, quem vai, né, quem passa, eu vim agora de Portugal, estava em eventos literários lá, você passa, quando você vai pelos comboios, né, aquela hortinha, aquela parreira, sempre os portugueses têm essa mania, né, belíssima de cultivar, né, suas hortaliças e tal em casa. Minha mãe não fugia à regra. E é uma história, né, o poeminha pega uma historinha ficcional, em parte, porque é o seguinte, eu aos 10, 9 anos, eu ia na biblioteca pública da minha cidade e pegava livros. Aos 10 anos de idade eu já tinha lido quase todo o José de Alencar, né? O Guarani, o Birajara, Iracema e tal. E um dia minha mãe me pediu, eu não lembro se era alfavaca, arnica, para ir ao fundo do quintal, perto da cerca de bambu, para buscar arnica, alfavaca e tal. E eu simplesmente não sabia o que era. Quer dizer, eu não sabia exatamente o que eu tinha no meu quintal. E muito depois, quer dizer, passados 30 anos, eu me lembrando disso, eu casei esse fato biográfico com as leituras de Paulo Freire. Quer dizer, eu tinha uma literatura em mão e essa literatura não me ajudava a andar pelo meu quintal, né? Eu não conseguia identificar o meu quintal. Meus livros escolares da época falavam em maçã e pera, eu nunca tinha visto maçã e pera, né? Eu sou de uma família pobre, de uma cidade muito pobre. Então, isso me ficou na cabeça e eu criei, esse é um poema ficcional, chama Julinha Ensina, e é como se a minha vizinha, eu estivesse lendo no fundo do quintal e a vizinha me pregasse um esporro, com desculpa da palavra, porque, na verdade, eu tinha toda uma literatura pela frente, mas eu não sabia identificar o que tinha no meu quintal. E existe um fato na feitura desse poema que me deu muito trabalho, porque eu continuo sem saber exatamente, né? Eu não reconheço as plantas e não sei os fins medicinais. Então, eu tive que pesquisar. Eu queria dar a essa pessoa que disse que não teve escola, que é exatamente a vizinha que fala com o eu lírico, né, que fala com a criança, eu queria dar a ela o máximo de rebuscamento. Então, o poema é em decassílabo, com esquema rímico rico, né, acentuação marcada no verso. Por quê? Porque, apesar de não ter escola, a fala dela é riquíssima, né? Então, eu quis transferir isso para a forma do texto. E o poema chama Julinha Ensina. Eu estava comentando hoje numa mesa aqui, que Voltaire dizia, quando perguntaram a ele qual que é o... Assim, ele como filósofo, né? Qual que é o grande sentido da vida? Ele disse, nunca confundir alface com cicuta, né? Porque alface com cicuta e tal. Então, aqui é exatamente isso. Quem seguir essa regra, eu não conheço as plantas, mas como veio dos livros, isso aqui também é uma boa receita, né? Vamos lá, Julinha Ensina. Não tive escola, o senhor mire e veja, com tanto livro assim não há quem viva. Ter estudo é não saber se a carqueja é diurética ou depurativa. Como entender quando leitura tanta não nos salva da sarna com arruda? Quando se esquece que com casca de anta, muito homem fraco anda sem ajuda. Quem não cura ferida com arnica, mal de escarlatina com mil em rama, catarro sem malva, como é que fica? Sem tal ciência, não se sai da cama. Para reumatismo, açoita cavalo. Angina se mata com alfavaca. Com anil, ainda que inchar bem ralo, nenhuma prisão de ventre empaca. Pedra nos rins se quebra com abútua, com urtiga vermelha ou com bardana. Melhor com duas, pois, se a dose é mútua, moléstia alguma, olhe bem, nos engana. Não desculpo estudo assim, tão em pencas, que não sirva a vida, a sua, a minha, as regras que regulo com avencas em tisana ou com chá de cavalinha. As folhas de meu livro estão na horta, no quintal, no relvado do poejo. Ali, nenhuma letra é letra morta e é literatura tudo que vejo. Muito obrigado. Sempre que eu entrevisto, em especial poetas, e peço para eles lerem algo que acontece de absolutamente fascinante, que é as diferentes formas que cada um de vocês
utiliza para ler o poema. E o que eu queria perguntar para vocês era, na hora que vocês escrevem um poema, a voz e a fala é algo que vocês levam em consideração? Vocês usam a voz, a sua própria voz, a sua própria dicção para encontrar o verso? Ou não? Ou é algo que não está muito na preocupação de vocês? Então você foi apontado. Isso é sacanagem começar sempre comigo. Que é eu que você foi curador, então aí tem que começar sempre com você. Pô, não sei, acho que é difícil dizer, porque acontece... Essa coisa de escrever o poema, eu estava pensando nisso outro dia. Eu fiquei muito tempo sem escrever. Eu fiquei alguns anos sem escrever. Escrevendo muito raramente. E quando eu escrevia é porque eu estava forçando a vontade. Assim, estava com vontade de escrever, mas não adianta. Tinha uma ideia, mas não estava funcionando. Tanto que esse material que eu acho que pode vir a ser um livro, não estava existindo. Ele tinha um título que chamava O Jogo das Nuvens. Eu falei, isso aqui vai ser um achado, que legal, esse título é bom, mas não estava funcionando. Aí o que aconteceu? Eu abandonei esse projeto, uma tarde, cheio de trabalho, mas assim, acumulado de trabalho. Estava lendo, eu parei uma hora de fazer o que estava fazendo e fui ler um poema. Não, fui ler uma entrevista do Chico Alvim para um jornal, acho que Tribuna do Norte, no qual ele falava de um tipo de sol que vinha, não me lembro agora da frase, e ele falava da pirambeira. Eu falei, cara, é essa a palavra. Primeiro que acho que é a melhor palavra para resumir o Brasil, né? Pirambeira resume bastante. E a partir dali eu comecei a ler um montão de coisa, e aí a sensação que eu tenho é, como diz uma poeta portuguesa, Ana Luísa Amaral, que é como se você estivesse tentando pegar uma estação de rádio, essa coisa que não existe mais. Um radinho que fica ali na cozinha. Aí você vai e começa a entrar você não consegue sintonizar, começa a vir um montão de ruído, mas tem uma hora que você mexeu, um nadinha sintonizou na rádio. O som está limpo, está claro, está tudo funcionando. O poema parece que é assim, você está cheio de ideia e não consegue sintonizar, não consegue encontrar a voz, não consegue encontrar as palavras que você quer utilizar, o ritmo, né? Você tem uma ideia, mas não sintoniza. E, de repente, você mexeu naquele botãozinho, começou e pegou uma rádio. E, nessa hora, entrou a sintonia. E aí tudo meio que vem junto. No meu caso, quando vem junto, assim, vem de enxurrada. Quer dizer, enxurrada para mim, que escrevo pouco. Mas acabo escrevendo vários poemas. Então, basicamente, esse livro... Tinha coisas antigas, tal, mas eu consegui resolver, acho que em 2, 3 dias. Né? Quer dizer que está na cabeça há anos, mas eu consegui resolver o livro, mais ou menos, em 2, 3 dias. E escrevi vários poemas. É como se eu tivesse conseguido entrar nessa sintonia. Então, nessa hora, a voz aparece, né? O ritmo aparece, as palavras aparecem. Então, não saberia te explicar, assim, aquela voz do poema é a minha voz pessoal. Também não sei, é a voz daquele momento em que eu escrevi o poema. Normalmente não é a minha voz pessoal, é uma outra voz. É uma voz que acaba sendo criada pelas palavras, pelo momento, e aí que dá esse acabamento. Agora eu passo para meus amigos. Muitas vezes eu, lendo poesia em sarau, já mudei poema. Em sarau, aqui cabe outra palavra, né? Não está bom. Né? Essa coisa de ler o poema em voz alta é importante. Eu já, quando não tem ninguém em casa, né? Quando tem ninguém em casa, eu leio o poema alto e gosto de... O computador ajuda, né? Você amplia assim, vê a palavra com um corpo maior, uma fonte maior, né? Apesar da tecnologia não salvar o poema, né? Não, né? A gente pode falar sobre isso depois, sobre internet, não vamos falar fatalmente, né? Mas aqui na mesa anterior se falou muito sobre oralidade, né? E tem muita gente que fala, não é mal do livro, mas fala que a oralidade é tudo, mas se não fosse o livro, a oralidade se perdia, né? Um grande romance brasileiro do século passado é pura oralidade. Quem fala aí primeiro o nome do livro ganha um livro. Vale um ponto e ganha um livro. Hã? Vale um ponto na nota e ganha um livro. Quem falar o nome do livro.
Não, o Grande Sertão Veredas é pura oralidade, né? É pura oralidade. Então, o livro é o receptáculo da oralidade e é o fiel depositário, né? Quer dizer, onde eu vou, eu estou sempre com os livros. Eu sei que vem o e-book, aí que venha, né? Mas a invenção perfeita, né? Falar do livro, quer dizer, não tem como melhorar a roda. A roda é a extensão da nossa perna, o alicate é uma extensão da nossa mão e o livro é uma extensão da nossa mente. Quem disse isso foi o Borges, né? Não fui eu, claro. Boa demais para ser minha. Boa demais para ser minha essa frase. Mas, né, o livro, a oralidade é importante, ouvir histórias, tudo o que se falou, mas o livro tem o seu lugar e vai ter sempre. E tudo que vier aqui para frente vai ser uma extensão do livro, o e-book, qualquer coisa, é um e-book eletrônico, né? Só que esse eletrônico precisa de uma tomada, de um programa, de um software, de um hardware, né? Quebra, cai, tem defeito, tem que consertar, né? O livro você só abre e lê, né? É isso. Isso. No meu caso, eu não compreendo a poesia isolada da oralidade. Quer dizer, eu leio poesia, né, leio ali em silêncio, mas eu estou... Porque não existe o leitor de poesia, existe o releitor de poesia. Eu sempre volto, eu fico ali, né, o texto tem que... Então, assim, tanto na minha leitura quanto em todas as releituras, eu ouço o poema. Eu tento encontrar a dicção, eu tenho que encontrar a voz daquele poeta. E as minhas escolhas afetivas são pelo ouvido, né? No metro, são pelo ouvido. Eu pego esse tipo de elocução, os pontos de respiração, né? E observo isso, estudo muito isso nos poetas. Eu quero compreender o modo como aquele texto chega ao ouvido. E, para lembrar uma frase do Martin Heidegger, que eu acho genial, ele diz o seguinte: a arte estará sempre mais forte quando ligada à sua origem, né? A origem da poesia é uma origem oral, ela nasceu como fato verbal, como som. Então, quanto mais o poema conseguir manter a força dessa ligação com a origem, e aí vale, como eu já fiz algumas vezes, quer dizer, criar o texto todo naquela forma de disposição que permita ao leitor chegar à imagem acústica do texto, mas depois desarticulá-lo na página para criar algum tipo de tensão, para que na leitura ele tente encontrar essa forma. Vale todo o artifício para isso, mas eu não consigo compreender a poesia fora desse horizonte acústico. Quer dizer, a poesia é um fato acústico, né? Ela pega no ouvido. Há eu acho que os caminhos poéticos que vocês trilham são caminhos diversos, mas há algo que me chamou muita atenção, porque há um interesse em comum entre vocês, na poesia de vocês, é a cidade. De alguma forma, Nicolas Baer já falou um pouco nisso, né? O que a gente vê? A gente vê, por exemplo, na poesia do Nicolas Baer, essa procura por pensar um mito fundacional de Brasília, por exemplo, né? No caso da poesia do Heitor, a gente tem essas imagens do cotidiano muito fortes. E na tua poesia, em especial no Via Varia, há uma série de reflexões sobre a cidade, e seriam talvez mais reflexões sobre a ideia de cidade. O Nicolas já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que a gente desdobrasse um pouco. Eu queria que você começasse, inclusive, falando de onde vem esse interesse pela cidade e de que forma vocês encontraram a cidade na poesia de vocês. O Via Varia é todo estruturado em certos núcleos, né? Tem o núcleo do quilombo, tem o núcleo das cidades, e aí é mais de um. Essa das cidades é uma coisa muito interessante. Eu tinha ido a Portugal e Espanha para um evento literário em 2001. E quando estive em Évora, fui ao templo de Diana, e ao chegar no extremo do templo, das ruínas do templo de Diana em Évora, eu percebi uma mirada exata de certos pontos de Roma. E ali me veio uma ideia que é o seguinte: as pessoas não fundam as cidades. E aí eu penso na minha cidade, Juiz de Fora, cidade de adoção. As pessoas levam com elas as cidades que têm. Ou seja, o Império Romano que esteve em Évora e que fez de Évora a capital romana em toda aquela área da Lusitânia, as pessoas que lá estiveram chegaram num ponto que lembrava Roma e fizeram um templo igual, com aquela mirada. Na verdade, eles fundaram Roma naquele local. E aí, essa foi a ideia do núcleo inteiro do Via Varia, que é que as pessoas não fundam as cidades que alinham, fazem-na com o barro que elas mesmas continham. Então, quer dizer, é a ideia de você levar a cidade.
E a cidade que eu moro, que eu resido, Juiz de Fora, é uma colcha de retalhos, e tem uma referência dela no livro, porque é uma cidade que tem grande contribuição, né, de africanos, mas tem turcos, sírios, italianos, espanhóis, portugueses demais. Então, assim, é uma cidade que é uma colcha de retalhos. E você percebe em alguns pontos certos modos de visão que são de cidades de origem, né? Então, essa coisa de repente você criar um espaço de intimidade que na verdade não é uma criação, você já usou um arquétipo, você já levou isso para aquele local. Então, foi esse o núcleo que eu tentei explorar no Via Varia. Brasília, né? Eu cheguei adolescente em Brasília. A cidade não era a cidade que é hoje, arborizada, né? Muito mais humanizada pela arte, pelas pessoas e pelas árvores. Hoje Brasília é uma cidade-parque, né? Então foi uma situação muito difícil para mim, né? Adolescente, vindo de Cuiabá, 14, 15 anos, uma cidade orgânica, numa cidade não planejada como Cuiabá, e cai na maquete, né? Sai do mato para cair na maquete. Aquilo foi extremamente... A cidade me agrediu muito, assim, foi uma coisa muito agressiva, e eu falei, não, eu não vou me matar nessa cidade, essa cidade não vai me matar, eu vou enfrentar essa cidade e vou dialogar com ela, né? E vou... Essa racionalidade, essa autoridade, essa coisa... Então, eu comecei a dialogar com essa cidade, né? E acabei gostando, achei... As pessoas perguntam, por que você escreve tanto sobre Brasília? Porque eu acho que é uma cidade com um simbolismo muito grande, né? Ela tem uma simbologia, né? E dá para fazer muita associação à questão da racionalidade, né? Uma cidade mais racional do mundo, feito no país do jeitinho, né? As contradições, né? Quer dizer, Brasília também tem umas coisas que eu sempre digo, que é muito importante dizer, que é a maior realização do povo brasileiro, tá? Maior realização. Isso vocês fiquem certos e nunca se esqueçam disso, né? Antes de... Né, aquela cidade que faz mal ao Brasil. Outra coisa, Brasília foi um momento que o Brasil respirou entre duas ditaduras, a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Brasília foi assim, a gente não tem muita ideia do que Brasília representou em termos de capacidade criativa do povo brasileiro no final dos anos 50, assim, orgulho, né, da nossa capacidade, né? Então, mas a cidade, eu estou no 7º livro de Brasília, estou indo para o 8º agora, já está pronto, né? E tem mais 3 ou 4 livros que eu quero fazer sobre Brasília, quer dizer, não tem limite, você não, né? Claro que você acaba, o perigo é ficar se plagiando no final, você ficar plagiando a si mesmo, né? Você começa plagiando os autores lá e no final, isso que eu tenho que estar muito atento, né? Tem que estar muito atento, isso também é um desafio, né? Para você, mas você tem um estilo, né? Você tem um estilo e o estilo é uma limitação, né? É um perigo, o estilo também é perigoso, né? Tudo é muito perigoso, né? E você tem um estilo, então não quero também me repetir, né? E eu tenho que perceber antes do leitor, que eu sou meu primeiro leitor, eu tenho que perceber antes que ele diga, ó, você está se repetindo, você já falou isso, ninguém, né? Quer dizer, então a escrita, né? O que eu digo sempre, quando as pessoas hoje me procuram bastante para ver textos, para ver coisas, eu falo, olha, é com você a história, né? Quer dizer, você é o seu primeiro leitor. Se você tem que estar satisfeito, você tem que defender o texto, defender o poema e assumir. Se você não assume, se a pessoa está assim, meio que meio, eu falo, não, quando você tiver em condições, você publica ou compartilha, né? Mas esse diálogo com a cidade, né? Eu acabei ocupando assim um vácuo, né? O poeta da cidade, que virou um rótulo, né? Tanto que eu fiz agora um livro, que eu vou mostrar para vocês depois, que as pessoas falaram, esse livro deve ser muito bom, não fala de Brasília, né? Tem um mérito. Eu vou contar a historinha desse livro, Eu Tenho Unhas, né? Então, mas é isso. É uma cidade provocante, instigadora, difícil, é uma tentativa. Brasília é uma experiência, Brasília é uma cidade que te chama, que te escolhe, é uma cidade... É uma proposta. Eu sou um cobaia de um projeto modernista, né, que deu certo em alguns aspectos, não deu certo em outros. Tem um poema meu que diz que a última coisa que eu quero fazer em Brasília é morrer. Então, eu quero ficar lá para sempre. No seu caso, Heitor. Antes, eu só queria falar... Fiquei bem impactado com o poema do Nicolas aqui, pensando nessa relação com Brasília, que eu conheço pouco. Mas o que eu achei engraçado, mesmo a sua fala, Nicolas, assim, uma cidade... Se a gente pensar, é a cidade
teoricamente, mais moderna do mundo como desenho arquitetônico, né? Ela é um marco da modernidade na arquitetura. E quando a gente olha para a cidade, ou anda na cidade, ela é uma ruína ao mesmo tempo. Ela parece que é a modernidade que envelheceu, quando a gente olha hoje. Talvez, em 61, quando, né, inauguraram o Brasília, não imaginaram como essa modernidade ia envelhecer tão rapidamente. É um sonho esquisito esse. Então, o seu poema me impactou muito, principalmente com todas as imagens de Grécia, Atenas, aí um ataque, uma cidade sendo invadida, né, por um passado que não é o dela também. Isso que é curioso, que é um passado da história. Enfim, esse poema gostei bastante, fiquei bem... E eu venho de uma outra cidade, quer dizer, que é São Paulo, que é a cidade onde eu vivo. Na verdade, a gente pensa, a cidade entra no poema, no meu caso, porque eu não moro em São Francisco Xavier. Talvez se eu morasse aqui, eu estava falando de montanha. Ia falar alguma coisa da cidade, mas ia falar de morro, uma cachoeira, enfim. Aquilo que a sua experiência está relacionada com o que você está vendo, né? Com aquela, pelo menos no meu caso, com aquele cotidiano, com aquela situação. Tanto que às vezes a gente vai ler poetas antigos, tal, e eu morro de inveja cada vez que eu leio um poema, mesmo do Baudelaire, que é um poeta da cidade, ou um outro poeta, quando ele começa a falar em coisas da natureza, eu falo, que genial, que maravilhoso. Eu não tenho isso, né? São Paulo, a gente não tem isso. Quem mora em São Paulo sabe, né? Aquela cidade é um sufoco. Não sei como existe uma cidade como São Paulo, né? Certamente, me desculpa falar, eu acho que deve estar entre as cidades mais feias do mundo, né? Você não tem um lugar para você descansar o olhar. A cidade arquitetonicamente, então, ela é mais terrível ainda. Eu acho que a gente tem que aparecer um pouco isso no poema, porque, enfim, é o que eu estou olhando, né? Então, aparece muito as ruas, muito a situação da cidade. Talvez, por isso, quando eu olho para os meus poemas, percebo que tem um outro dado. Tem muito mais poema do apartamento ou do quarto, né? Que é o refúgio do paulistano, é onde o paulistano se esconde, né? Ele se esconde em casa, porque, enfim, a cidade é não estou falando que ela não tem lugares interessantes, etc., mas é um pouco assim que eu sinto a cidade. Mas, já que a gente falou nela, eu só queria ler se possível, pode? Claro, com certeza. Tem um poeminha chamado Estâncias, que é bem curtinho, mas eu tenho que trocar de óculos porque já não enxergo mais com um só. Estâncias. Todas as noites escovo meus quase 32 dentes, então me deito e apago a luz. A cada 9h46 morre alguém morto pela polícia na minha cidade. Eu passo para frente aí. Eu queria perguntar algo para vocês. Atualmente eu dou aulas na Universidade Presbiteriana Mackenzie e dou aulas para turmas de jornalismo. E esse semestre eu decidi fazer uma pesquisa com eles e perguntei, olha, que tipo de gêneros literários vocês mais gostam de ler? E eles me responderam, professor, eu gosto muito da crônica, mas não gosto de poesia. Professor, eu adoro ler literatura fantástica, mas poesia eu acho chato. E foi impressionante, o que me chamou a atenção, a quantidade de respostas de alunos que não curtiam poesia, ou não se conectavam com a poesia. E eu queria perguntar para vocês, por que não se gosta de poesia, em especial essas gerações mais jovens? Eu vou começar, que eu gosto muito de ir em escola, né? E se poeta soubesse como é bom ir em escola, fariam fila na porta. Sabe, o poeta não sabe como que é bom ir em escola, porque a atividade literária ela é muito solitária, né? E esse evento, por exemplo, é a hora do poeta encontrar seu público, compartilhar, porque a atividade poética não é como o cinema, que é uma equipe, teatro, que é uma equipe, né? Você faz, né, tal. Então, quer dizer, esse contato, eu vivo desse contato, ele me alimenta, eu procuro. Todos os meus livros têm meu e-mail, minha caixa postal, o meu endereço eletrônico, eu sou daquele tipo de poeta que quer ser encontrado. Já fui censurado por isso, assim, tipo, está muito disponível você, né? O poeta tem que ficar ali no quarto escuro,
pensando numa forma de se matar, quer dizer, né? Então, e eu não, eu vou à luta, eu vou pro ar livre, né? Então, escolas. Eu fui numa escola e a professora falou com as crianças: amanhã vem um poeta aqui falar com vocês, tá? Vem um poeta falar de poesia. Aí uma criança falou assim: não vem não, professora, já morreram todos. Aí pronto. Aí fui, o ET, né? Os caras te olham assim, né? Os poetas, escritor, né? Tão distante, né? O poeta também se mistifica, né? Também cria uma automítica, muitos. Eu desmistifico. Meu papel aqui é muito desmistificador, tá? Aí foi ótimo, conversamos muito e tal, né? E aí no dia seguinte a professora perguntou: e aí, crianças, vocês gostaram do poeta que veio aqui ontem, aqueles poemas que ele leu com vocês e tal? Aí uma criança falou assim: aquilo não é poesia, professora, eu entendi tudo. Quer dizer, a poesia ela tem alguns problemas interessantes da incomunicabilidade, da hermeticidade, da complexidade, né? E é justamente o contrário. É muito fácil ser hermético e dificílimo ser simples. Chegar no Mário Quintana é o sonho de muita gente, sabe? Também não vamos bagunçar, dizer que qualquer coisa é poesia também. Não é assim, não. Né? Quer dizer, tem muito verso sem poesia, né? Quando não tem invenção e linguagem, a gente pode falar sobre isso, né? Mas chegar no simples... Eu luto, às vezes, 1, 2, 3 anos reescrevendo um livro para chegar no simples, no espontâneo e ninguém perceber. Né? O cara fala: pô, esse poema deve ter sido assim, né? E não existe, não cai do céu. O poeta é um trabalhador braçal da linguagem, né? Ele é um trabalhador braçal. Né? E tem uma frase muito interessante do Picasso, quando você não perguntou ainda sobre inspiração, mas talvez pergunte e tal. O Picasso dizia uma frase ótima, que a inspiração existe, mas quando ela chegar tem que pegar você trabalhando. Né? E outra coisa sobre inspiração muito interessante também, que é a antítese, né? O João Cabral, um poeta, chegou para ele: o João Cabral, eu estou aqui inspirado, eu estou inspirado, tem papel? Aí tem papel. Ele: espera passar, meu filho, espera passar. Espera passar essa inspiração. Então, no seu caso, você pensa que, de certa forma, há um papel do poeta que talvez o poeta não esteja desempenhando em, de alguma forma, fazer a poesia circular na sociedade, dialogar. Para finalizar essa história, eu acho que falta ao professor contextualizar o poeta, sabe? Crianças já me vieram falar assim: poesia é chato, poesia é um saco. Porque esse poema foi escrito numa época chata. Né? Tem que ser tudo rimado, tudo contado, as sílabas. Naquele tempo, a estratificação social era realmente tudo muito estratificado, e a poesia refletia isso. Quer dizer, eu acho que falta um pouco ao professor localizar o poeta no tempo geográfico, histórico, para que a pessoa entenda, que a criança entenda aquele... E chegar nos modernos, né, gente? Né? Chegar mais nos contemporâneos, né? As escolas ficam ali lá atrás. Muito canônico. E no caso do Heitor e do Iaci, como é que vocês veem essa questão? Bom, eu até inverteria a sua pergunta. Eu acharia assim, muito surpreendente que numa pesquisa em escolas a gente encontrasse o gênero lírico, a poesia, como um gênero, digamos assim, benquisto pelos alunos. Há muito tempo, eu já falei isso em outros locais, há muito tempo que eu defendo a tese de que a poesia já tem tanta coisa contra ela que seria muito bom que ela estivesse fora da escola, né? Porque a escola já é um problema muito sério para a poesia. A escola domina mal, pelo seu aspecto cartesiano, essa capacidade que a linguagem poética tem de se abrir a muitos sentidos, né? Ela quer domesticar esse sentido. A escola tem a mania de submeter a toda a literatura a um ramo de estudo da linguagem. Nós, escritores, escrevemos contra a linguagem, né? Então, a nossa visão de mundo esse mundo extremo que eu tenho que traduzir em linguagem, ele transcende em muito a linguagem pobre, rasteira e, às vezes, extremamente simplificada com a qual eu tenho que trabalhar. Então, assim, me surpreenderia muito se chegasse numa escola e falasse: não, a poesia é o gênero que eu gosto, porque, no fundo, é o seguinte,
a poesia exige, eu já disse isso antes, a poesia, na verdade, não existe leitor de poesia, existe releitor de poesia. Um texto pequeno, eu ministro curso de leitura de poesia, em pequenos textos eu já demandei aí 20 dias de estudo, para poder ver exatamente essas conexões. É muito importante na poesia se perceber essas lacunas semânticas, quer dizer, o leitor entra, a poesia exige do leitor um leitor ativo, ele tem que levar para o texto a experiência dele. Ele não pode só fruir, ele não é um consumidor diante dessa linguagem, né? Ele tem que contribuir para que essa linguagem se faça, né? A poesia é apenas a metade do caminho, o que está escrito ali é a metade, a outra metade o leitor vai ter que complementar, né? E essa visão é totalmente contrária a uma visão de consumo rápido da linguagem, né? A essa rapidez de consumo, como se não houvesse segundas ou terceiras intenções no texto. A poesia exige que cada verso seja lido com a máxima sensibilidade e com o máximo vagar. E falar em vagar hoje, num tempo de cultura digital com coisas rápidas, é praticamente, não preciso nem desenvolver essa ideia. Então, assim, me surpreenderia muito se numa pesquisa em escolas a poesia estivesse bem, porque a minha memória escolar de poesia é péssima, né? Eu jamais escreveria poesia. Eu entrei para o ramo eu entrei para a poesia quando me caiu às mãos, nos anos 70, uma coletânea do Bandeira. E eu li o Bandeira, porque até então poesia para mim era Casimiro de Abreu. Eu até hoje detesto Casimiro de Abreu, entendeu? Então, assim, quando não me forçavam a falar Castro Alves, até hoje eu leio mal Castro Alves. Então, assim, a escola me deformou nesse sentido. Então, só muito mais tarde eu fui perceber que, na verdade, esse estudo do metro e do ritmo é uma riqueza que a poesia te dá, porque até então era uma imbecilidade dentro da sala de aula, né? E submeter a poesia a esse estudo da linguagem é uma violência contra a literatura e contra a própria poesia. Então, eu acho que a pesquisa está dentro do que eu esperava, está perfeito. Bom, não sei o que eu vou te responder sobre isso, porque é muito difícil. Eu também, como acho todos aqui, chegou a poesia fora da escola, né? No meu caso, foi meu irmão que lia poesia concreta, era músico, fazia música na ECA, na Escola de Música da USP, e ele estava lendo o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos, Décio Pinhatari, e trouxe aquilo para casa e eu tomei um susto. Nunca tinha visto aquele tipo de poema possível, que era um montão de palavras solta na página, não entendia nada, mas achei um barato aquilo, foi um brinquedo durante um bom tempo. A partir daí é que eu fui chegando a outros poetas, né? Como Fernando Pessoa, e aí fui me interessando por outras poéticas, mas por causa do meu irmão, não foi por causa da sala de aula. Se fosse por causa da sala de aula, dava até problema, né? Até não era bom eu gostar de poesias na sala de aula, porque às vezes o professor, enfim, ele tinha que cumprir aquela matéria daquele dia e falava alguma coisa sobre o poeta que eu não concordava nada com o que ele estava falando. E não dá para discordar de professor, principalmente naquela época, nos anos 70. Então eu ficava quieto e teria tudo para não gostar de poesia. Hoje em dia eu não sei, quer dizer, acho que a educação a única coisa que eu sei é assim, a educação tem que se reinventar, e ela ainda não se reinventou, né? Isso é um grande problema. O estudo de literatura na escola também, eu também não sei qual é o caminho, porque não é só a poesia. Se eu perguntar para uns alunos de jornalismo sobre a literatura brasileira contemporânea, tem aqui o Rufato, tivemos o Marçal, tantos outros escritores, eles não conhecem, né? Então não é só a poesia que uma parte dessa população, ou estudantes, digamos, de letras ou de jornalismo, áreas ligadas à literatura, enfim, conhecem pouco ou conhecem mal. Tem alguma coisa que está faltando dentro desse processo da educação, para que se crie a vontade de ler e etc. Mas ainda não sei qual é o caminho. Mas o meu caso, enfim, foi como o do Yaci, enfim, aparece um livro, você começa a ler, e aí é um gosto muito pessoal, né? Assim, não sei se... A única coisa que eu sei é o seguinte, dos últimos anos, não sei se vou falar uma grande loucura, mas às vezes a sensação que eu tenho é que o rap engoliu completamente a poesia. Ele tem uma linguagem muito mais direta, muito mais contundente, ele tem rima, ele tem jogo de palavra, ele tem toda a força da poesia escrita, só que num discurso oral, quase cantado.
E é interessante como muito desses caras do rap acabam voltando aos poetas, até tradicionais, mesmo assim aos poetas como Drummond ou Bandeira, para buscar mais ideia e mais inspiração, além, claro, do tema com o qual eles tratam. E talvez esse seja um caminho interessante se levar à poesia, aproveitar esse movimento que é hoje, para mim, talvez um dos mais fortes, assim, colocou a poesia até num lugar um pouco difícil, essa poesia, digamos, que tem uma tradição, a poesia lírica, um lugar difícil para ela se resolver diante dessa força que vem dessa poética, por exemplo, como é a do rap. A gente já vai começar a pensar em abrir para as perguntas, já recebemos 2, mas queremos mais perguntas, então não esqueça de levantar a mão e começar a passar para a gente. Olha aí, já levantou, está aqui. Então, vou fazer mais uma pergunta que está ligada a isso. Vocês se sentem lidos? Vocês se sentem lidos? Onde estão os leitores de vocês? Por exemplo, a relação dos leitores de vocês acontece mais em festivais como esses, ou contato pela internet? A gente sabe que na internet a poesia tem circulado muito, ou são leitores que escrevem para vocês porque compraram um livro na livraria? Como é que é a relação de vocês com o leitor da poesia de vocês? Vou começar. Sem leitor não há escritor. Tá? O escritor escreve para ser lido. Se ele diz que não, eu não acredito. Não existe alguém que... pode até guardar lá, tá, mas não existe obra sem um olhar, sem leitor, né? E uma coisa muito interessante nos poetas, talvez nos escritores, é a busca de legitimação, né? E cada um que vai atrás da sua, né? Prêmios. A minha é ser lido, eu acho que para mim é um prêmio, assim, sabe? Eu nunca participo de prêmios literários porque eu sei que eu não vou ganhar, né? Então, também não é... Porque existe uma poesia para prêmio literário, parece, eu vejo assim, tá? Mas cada um que procure a sua legitimação, o seu, né? Mas a poesia é o gênero mais praticado e menos consumido. Todo mundo escreve poesia, tá? Aqui, valendo um livro, todos vocês, fatalmente, já escreveram, estão escrevendo e vão escrever um poema de... Quem falou amor primeiro? Quem falou amor primeiro? Ali, ganhou um livro. Tá. Ninguém escreve... Toma aqui. Depois eu autografo, se quiser. Obrigado. Valeu. Então, ninguém escreve romance, ensaio, conto. Quem escreve, mas rotineiramente todo mundo escreve fatalmente uma poesia de amor na vida. Tá? Mas eu fiquei pensando se a poesia é um gênero maldito. Eu já cheguei para muita gente, quando eu vendia livro de mão em mão, eu ainda vendo, ainda tenho, não ofereço mais em bar e tal, mas eu estou sempre com meus livros, né? Eu fui oferecer um livro uma vez para a pessoa, assim, não vou entender, obrigado. Não vou entender. Então, eu acho que tem essa coisa exige um esforço, realmente, a leitura de poesia. Exige. Ela, né, a poesia, ela exige, ela é uma leitura que exige. Né? E a poesia que eu leio, que eu gosto, é aquela que meio que te machuca, assim, que te fere, que tem um pouco um pé na realidade, assim, um pé né? Por exemplo, eu tenho um fio terra, minha poesia ela é muito real, ela é pouco imagética, assim, pouco viajante, assim, cósmica, etérea, ela é muito no acontecido, nas coisas que passam comigo, né? Então, como eu tenho um viveiro de plantas, eu sou comerciante de plantas, eu tenho assim um fio terra muito poderoso, né? A compra e venda, produtos, contato com pessoas, um mundo muito real de resolver coisas, né? Mas o leitor, né? É a parte mais difícil, tá? Chegar no leitor, fazer ele abrir seu livro. Tá? Você escreve poema, leva um tempo, escreve. Você procura... Eu não procuro mais editora porque eu vendo mais que as editoras e livrarias e fico comprando das editoras meu livro, sabe? Eu sou o maior comprador. Quando uma editora faz um livro meu, eu sou o maior comprador dessa editora porque... Aí eu falei, não, eu mesmo vou fazer. Por exemplo, esses aqui, isso tudo é edição de autor. E tem muita gente que hoje o livro está saindo cada vez mais caprichado, e muita gente pergunta, que editora? Que editora? Eu falei, não, a minha editora e tal. Porque tem que ser caprichado, né? O livro tem que... E é possível.
Claro, a gente fazia aqueles livros mimeografados, bem toscos, né? Quase que propositadamente, né? Eram muito baratinhos, né? Muito fáceis, circulavam muito, né? Nos anos 70, ali, a geração mimeógrafo, né? Muito tosco e muito... Mas a coisa mais difícil é chegar ao leitor, e eu acho que aqui está o meu público, o nosso público, né? Quer dizer, eu trouxe aí alguns livros para... Depois a gente vai falar sobre isso, né? Obrigado. E assim, como é que é a tua relação com os leitores? Na sua pergunta, se eu me sinto lido, não. Não me sinto. Isso vai mudar hoje, hoje, porque depois da mesa todos vão ali comprar os livros de vocês. Estão à venda ali na tenda. Mas, por outro lado, fica parecendo aquela velha lenga-lenga da poesia, não é nada disso, gente. No fundo, nós escrevemos, eu me sinto, eu posso falar só, eu posso usar só o meu exemplo. Quem escreve poesia não pode pensar em escrever para um público no sentido de mercado hoje. Numa entrevista me perguntaram, e o mercado literário? Eu falo, tudo bem, mercado literário é uma coisa, poesia é outra. Não tem mercado, poesia não tem mercado. Você entra numa mega store, você encontra lá 50 mil títulos, e, no entanto, 40 mil títulos, e, no entanto, você pergunta onde é a estante de poesia. Ele te aponta no fundo, e você tem que estar bom da coluna, porque os livros de poesia são lá no fundo, no chão, ao resto do chão, e são só 35 títulos. E você vai lá e só tem os clássicos, quer dizer... alguns clássicos, só para citar. Cassiano Ricardo, um grande poeta brasileiro do século XX, um dos grandes poetas da nossa lusofonia, né, é um poeta que a gente não encontra mais nas livrarias. Né? Então, sentir lido, não. Mas a gente tem que olhar a história da literatura brasileira. Para você ter uma ideia, aos 55 anos de idade, Manuel Bandeira era considerado o maior poeta brasileiro daquele momento, vivo. Aos 55 anos, se perguntasse no meio intelectual do Brasil dos anos 40, qual é o maior poeta brasileiro desse momento? Era Manuel Bandeira. E ele pagava a edição dos seus livros. Ele só teve uma editora quase aos 60 anos de idade. Quando nós falamos em tiragens de livros de poesia, hoje, as tiragens dos títulos de poesia, com são raríssimas exceções, elas são as mesmas do século XIX, de muitos títulos de poesia. Então, dizer que há mercado literário para a poesia, quer dizer, até nisso a poesia também é uma peça de ficção. Para o mercado, ela é uma peça de ficção. Né? A distribuição, todas as outras partes que vêm, são problemáticas, mas a gente escreve, e é claro, para chegar, é claro que a gente imagina aquele leitor, a gente escreve para aquele leitor que eu escrevo, para o leitor que eu sou, né? Para o leitor com o qual eu me assemelho ao tirar um livro da estante. Mas eu vim agora de um evento na Espanha, passei para Portugal, tive um evento em Amarante, que é uma cidade que eu já passei por lá, maravilhosa, e olha só, eu estava com músicos amigos, porque eles estavam fazendo uma turnê, em alguns lançamentos de livros lá, eles estavam comigo. E no comboio, no trem, de Lisboa para o Porto, eu tive uma luxação no braço, quase tive que parar, falei, não, eu vou para lá, no Porto eu resolvo. No meio do comboio, chegando no Porto, o osso do braço entrou no lugar. Eu falei, não, eu vou para o hospital à noite, que eu tenho que ir para Amarante, o hotel era rápido, tomar banho, o Amarante ia me buscar, os músicos foram comigo. Quando cheguei lá, entrei na biblioteca, a cidade é linda, a biblioteca maravilhosa, 15 pessoas, né? 15 pessoas, achei ótimo, barato e tal. Tá bom, os músicos olharam, porque tem um outro tipo de público, 15 pessoas, tá. Os debates foram ótimos, 6 livros vendidos, 6. Né? E eu pensando em voltar para o hospital lá no Porto, para ver se eu olhava meu braço, porque eu tinha corrido e tal. Aí, no sexto, chega um senhor, o senhor Leonardo, olha como é que leitor de poesia é importante para a gente, eu sei o nome dele, né? Porque ele, minha mãe, tem mais umas 3 ou 4 pessoas. Então, o senhor Leonardo, o senhor falou assim, você esteve aqui, virou para mim e falou, você esteve aqui lançando o livro em Penafiel, há 5 anos, e eu fui lá, você leu uns poemas, eu gostei, eu comprei uma antologia poética sua aqui em Portugal, e eu sei seu poema de cor, tirou do bolso o poema manuscrito,
que era um poema enorme, metrificado e tal, que eu não sei de cor, e falou, em um outro poema que você também leu aqui, eu sei de cor. Aí eu chamei esse músico amigo e falei assim, olha, só por esse leitor, eu atravesso o Atlântico a nado. Quer dizer, a nossa contabilidade poética é diferente da contabilidade de mercado, né? Então é só para ter esse exemplo. Heitor. Se eu me sinto lido? Não, eu acho que meus livros devem ser lidos por algumas pessoas. Eu não, espero não ser lido, eu particularmente, senão ficou muito esquisito. É difícil chegar, não sei dizer, é o seguinte, claro, o poeta quando escreve, pelo menos para mim, assim, ele pensa, pelo menos tem duas coisas que vêm nessa sintonia. Uma coisa que são questões dele, são embates dele, principalmente no mundo nebuloso, complexo, como a gente vive. Enfim, você tenta tá se debatendo com esse mundo. Então você está falando com você mesmo, de alguma maneira, mas também tem uma outra voz que parece que está falando para um público, para alguém. Enfim, o poema acaba tendo esses dois caminhos dentro dele, um caminho que é muito para você mesmo e outro caminho que é para um público. Se tem esse público, é difícil saber, né? Chega algumas pessoas, então sentir lido chegou em algumas pessoas, porque daí também você não está, a sua preocupação não é assim, tem que chegar num número grande de público, não é isso, eu fico imaginando o seguinte, aquele cara que toca música, faz música ali na casa dele, para ele, toca na casa dele, para a família, para os vizinhos, tal, ele chegou num grupo. Acho que isso é um pouco a força da arte. Chegou num grupo de pessoas e faz parte desse mundo, né? Não precisa chegar no mundo inteiro. Essa preocupação de ter a sua obra espalhada por todo mundo, ter vários exemplares na livraria, realmente não é minha preocupação. Para mim, não. Cheguei num lugar, cheguei num grupo de pessoas ou outro, ok, acho que é um pouco a arte, talvez a força de resistência dela, inclusive, seja caminhar contra esse mundo totalmente massificado, né? Que tudo chega em todo lugar e é logo estragado em todo lugar, destruído em todo lugar. Não, ela vai chegando por outros caminhos, outros veios. Pelo menos para mim, essa é a minha expectativa, que chegue no lugar, como a arte de outro poeta chega no outro. Em cada lugar que ela chega, ela vai criar um incômodo, e é legal que ela possa fazer isso, que ela crie um incômodo, que ela crie perguntas, e principalmente, né, que ela não traga respostas prontas, né, que aí já vira autoajuda, e pelo menos não é isso que eu quero com a literatura. Acho que a literatura é um caminho de conhecimento meu e também de contato com o outro ou contato com o mundo. Acho que é isso. Bom, temos várias perguntas aqui. A primeira, na verdade, é um depoimento um pouco sobre aquela conversa de gostar ou não gostar de literatura. Então, vou ler o depoimento. É o depoimento sobre o Festival da Mantiqueira, inclusive. Então, de tanto escutar que ninguém gosta de poesia, resolvemos indagar informalmente ao público deste festival, no ano passado, se deveríamos eliminar a mesa de poesia. Momento de suspense, né? Ela suspirou, inclusive, aqui agora. A resposta unânime foi: não elimine, a poesia é fundamental. Então, o Festival de Mantiqueira está de parabéns, né? Que, de fato, poesia aqui é prioridade. Temos uma outra pergunta que tem uma relação com o tema da relação entre poesia e política. Tá? Existe um movimento no Recife chamado Ocupa Estelita, que é um movimento de ocupação urbana em relação ao centro do Recife. O Ocupa Estelita, no Recife, é hoje talvez a experiência mais radical de envolvimento dentro da arte e dos artistas numa causa pela cidade. Vocês têm acompanhado esse movimento? Primeira pergunta. Segunda, vocês acham que a poesia tem o poder de impulsionar, na prática, mudanças no espaço urbano? Eu acho que tem sim, tem com criatividade, né? Com criatividade, tem muita pichação aí que põe muito poeta no bolso, né? Eu vi uma em Brasília, assim, sei sua sede, parede. Quer dizer, existe muita intervenção urbana, né?
Lá em Brasília tem um movimento de botar nas paredes os stencil, né? Quer dizer, mas aí entra de novo a linguagem, né? Quer dizer lá, tem que com invenção, quer dizer, a poesia, onde está a poesia, né? A poesia, eu acho que está onde está a invenção. E as pessoas acham que é onde está o sentimento. Está também muito, mas eu acho que a poesia acontece quando um sentimento você consegue dar ao sentimento um valor estético. E fugir da sua coisa, mas eu comecei a fazer oficina de poesia, ministrar a oficina de poesia, que foi ótimo para mim, a melhor coisa, melhorou muito. Eu, como fui muito rebelde, ainda sou um pouco tal, comecei a ler, tive que ler teoria, Jacobsen, e os outros, né? Peguei uma lista de livros, né? Então, mas é muito difícil uma poesia política, muito difícil, muito. Poesia não é fácil, não. Poesia eu acho que é muito difícil. Eu não acho uma coisa muito fácil. E talvez por isso não tenha tantos leitores e tal. Mas poesia e política, eu acho que Brecht foi um grande, Mayakovsky, Neruda, Drummond na Rosa do Povo, né? Quer dizer, porque as pessoas acham essa coisa discursiva, né? Discursiva, isso está em todo lugar, né? Mas a poesia é quando você consegue fazer uma coisa discursiva, como esses 4 poetas conseguiram fazer, mas colocando ali invenção, criatividade e linguagem e dando um salto, né? Dando um salto na palavra, né? Então é isso. Então, eu ia só falar assim, escutando o Nicolas falando, acho que a poesia, principalmente essa poesia que não quer ser cereja no bolo de ninguém, que não quer ser simplesmente uma afirmação do mundo que está aí, que se questiona, que não tem resposta pronta, como o poema que o Nicolas leu para a gente aqui, eu acho que ela é sim política, sempre. Primeiro que ela tem um montão de cenas no seu poema, por exemplo, um montão de situações que você já começa... Você já não é mais o mesmo depois que você lê o poema. Você já mudou. Você já vê Brasília com outra maneira. Você já fez uma intervenção no olhar do leitor. Então, a força da poesia está aí. O Rosa do Povo, que você citou, que é um dos grandes livros do Drummond, digamos, um livro de uma poesia participativa, uma poesia social, que foi uma preocupação grande, né? Outro dia um colega me passou, Drummond escreveu pelo menos 10 textos, nunca publicados em livro, em jornal, eram crônicas, sobre poesia social, né? Um momento na poesia dele que ele quer encontrar uma maneira de que a poesia tenha uma força social contundente, principalmente naquele momento em que ele escreve Rosa do Povo, que é o momento da Segunda Guerra Mundial. Então foi uma procura do poeta, né? Mas o poema, mesmo quando você não tem essa procura, ele tem essa força. Por exemplo, eu aprendi, falando em Drummond, acho que boa parte da minha educação, vou usar um termo talvez pesado, mas Chico Alvim usa também, na minha educação moral, ética, a minha maneira de me comportar diante do mundo, eu aprendi com Drummond, lendo Drummond, nunca vi o Drummond na minha vida, né? Acho que um pouco da minha educação sentimental ou amorosa veio com Manuel Bandeira. Entender o Brasil, por exemplo, entender a linguagem no Brasil, porque a língua brasileira, ela é uma grande cilada, essa língua que a gente fala no cotidiano. Ela é cheia de pequenas pedras ideológicas complicadas, de preconceitos enraizados. Eu aprendi a perceber isso lendo Chico Alvim, né? Quando Chico Alvim faz um poema, que podem até dizer que não é poema, cujo título é Mas, a adversativa, e o verso é limpinha, acabou o poema. Eu aprendi que essa frase está no Brasil inteiro, até um preconceito enorme. O Chico Alvim, ele só recortou isso da fala cotidiana e colocou no poema. Então, acho que o poema, ele tem uma força política, sim, né? Ele faz as conexões, às vezes, que o poema faz, mesmo um poema mais lírico, ele traz imagens diferentes aqui, de lugares diferentes, e juntam. Quer dizer, você veio com o encoraçado Potequim do Eisenstein, lá do filme e da Revolução Russa, e jogou em Brasília. Você veio de 2 coisas diferentes, e juntou, isso já deu o curto-circuito necessário para o poema, né? Então, acho que o poema, ele tem uma força política nesse sentido. Isso.
pegando a pergunta, com relação ao movimento lá de Recife, eu infelizmente não conheço. Com relação à capacidade da poesia de mudar a realidade, né? Pela nossa experiência, por tudo que a gente vê, as mudanças são frutos de processos muito traumáticos, amplos, complexos, traumáticos, são embates muito grandes, né? Então, assim, eu não acredito que a poesia sozinha possa mudar, sozinha não, mas ela pode, usando a imagem do Heitor, fazer esse curto-circuito, trabalhando com os símbolos e lidando com colaborar muito para esse tipo de campanha. Mas as lutas, principalmente as grandes lutas, as maiores, as lutas sociais, são o bom combate, são enormes, são extensas, exigem muito, e a gente não conquista nada só com poesia, infelizmente. Temos mais uma questão, que é a seguinte, para vocês três também. Existe alguma temática ou alguma escola que recorte, une e interliga a poesia brasileira contemporânea? Vocês têm alguma unidade comparável, talvez, com a escola romântica? Enfim, bola para vocês agora. Boa pergunta, ótima pergunta, porque eu queria falar disso, que não existe hoje, graças a quem, um grupo hegemônico. Não existe mais. Antes era muito assim, a geração, né? Não existe. E quem bagunçou com tudo foi a internet, sabe? A internet chegou e bagunçou, e os meios eletrônicos. Isso é muito bom, porque a crise, nada melhor para o poeta entrar em crise. Quando eu fui um poeta assim, estou em crise, eu falei, cara, que inveja, né? Que inveja. Como é que você conseguiu? Vive em crise. Falei, porque o poema é uma tentativa de resolução de um conflito, né? Então a crise é sempre bem-vinda. Meu conflito com Brasília é eterno, porque o dia que eu fizer as pazes, assim, claro, a relação vai melhorando, né? Tá. Mas essa coisa de não ter assim um grupo hegemônico, isso é muito bom, né? Está tudo disperso, está tudo atomizado, está tudo explodido. Claro que não sei se a academia querem classificar, querem saber o que está acontecendo, querem classificar. O homem é um classificador, né? E tem muitas vozes aí, né? Tem muitas vozes no Brasil, um movimento poético forte em todos os lugares, né? Mas eu acho muito bom não ter assim, tá disperso, tá explodido. Eu acho muito bom isso. E a internet tem um papel nisso tudo, mas como eu falei, né, uma coisa que eu não queria deixar de falar é que nós aqui estamos passando pelo mesmo processo que passou a geração do Gutenberg, que passou do manuscrito para o impresso. Nós estamos passando do impresso para o digital, né? Antes era né? Nós estamos passando para a tela líquida, né? E nós muitas vezes não nos tocamos disso, dessa a revolução que é essa coisa do toque, de você parar, né? Quer dizer, eu vi computador nos anos 80 só, né? Muita gente aqui, talvez os mais jovenzinhos, já nasceram já sabendo tudo de computador, mas é bom não ter um grupo hegemônico. Sim. E assim? Sim. Essa questão das escolas é uma questão interessante. A gente pega pela periodização literária, mas as escolas são sempre rótulos colocados a posteriori. Primeiro ocorre a coisa, né, depois vem o rótulo. E, geralmente, como todo rótulo, tem 50% de serviço, 50% de desserviço à causa. Eu acho isso muito positivo que no momento até o momento não tenha surgido o rótulo que vai englobar aí esses últimos 20, 30 anos, porque senão a gente já tinha que estar brigando com esse rótulo também, né? Com mais essa coisa também. Embora existam muitos rótulos vazios onde tudo é colocado, cabe tudo, aquele lugar onde cabe tudo também não serve para nada. Então, quer dizer, um rótulo pós-moderno e tal, quer dizer, um rótulo que também não tem sentido nenhum. Então, o que é importante verificar é o seguinte, essa ideia de escola, essa ideia é algo muito feito para o entendimento didático do fato literário. Não é o fato literário, né? O fato literário transcende muito essa ideia da escola. Com essa própria, um exemplo dessa história que estava das escolas literárias, eu lembro do meu sobrinho, né, ainda pequeno. Ele viu uma entrevista que eu estava dando e eu comentei sobre Olavo Bilac.
Aí ele me chamou, falou assim, um dia eu estava chegando em casa, falou assim, seu tio, Olavo Bilac não é aquele chato, a professora falou, colocou o Bilac num dia lá, é um cara chato, não é um cara do negócio do martelo, martelo e tal. E aí eu deixei um bilhetinho e falei assim, pergunta à sua professora se ela já leu Via Láctea, e pergunta se ela consegue colocar o Via Láctea dentro do parnasianismo, se ela consegue enquadrar aquele livro ali dentro. Então, assim, as escolas têm esse... É muito bom para o escritor que nós não nos preocupemos com elas, né? Com essa questão das escolas e tudo. É um rótulo que será colocado a posteriori, né? Os que sobreviverem, né, estarão inclusos no rótulo, mas não terão mais condição de brigar, porque esse rótulo vem muito depois. Então, assim, vamos tocando a vida assim mesmo, né? Acho que concordo com o Yacir e com o Nicolas, quer dizer, tem uma questão de... Esses nomes, todos esses movimentos são sistematizações, né? Quer dizer, feita a posteriori, dentro do ensino, dentro da educação, ou mesmo da reflexão, né? Por exemplo, definir romantismo, se vocês forem procurar, existem milhares de definições de romantismo. Estou assistindo uma aula outro dia sobre isso, e a professora, no caso, falou assim, olha, a definição que eu estou seguindo aqui é aquela levantada por tal e tal teórico. Quer dizer, porque é difícil definir mesmo um movimento literário. Quando a gente pensa no contemporâneo, essa espécie de, não sei se pulverização poética, essa variedade, o que tem sido interessante é como são poetas muito diferentes, vozes muito diferentes, também tem facilitado para a gente ver lá atrás as vozes e os poetas diferentes que ficaram perdidos ao longo da história. Modernismo brasileiro, se a gente vai para a escola, vai ser o Drummond, vai ter o Bandeira, vai chegar no João Cabral, aí você de repente descobre um Dante Milano, um poeta que poucos leem, ou sei lá, um Abgar Renaud, e você vai descobrindo outros nomes que ficaram meio para trás dessa história e que tem uma poesia legal e que vale a pena ler, né? Então também está sendo importante para a gente redescobrir nomes que ficaram perdidos nessa história. É que nem no caso da literatura brasileira, no caso do romance, aí o Fato pode falar muito melhor do que eu, né? A gente tem uma linhagem de romancistas, todos homens. A gente vai ter mulher com Raquel de Queiroz e Clarice. Outro dia eu estava lendo um artigo, a quantidade de mulheres que tinha no século XIX escrevendo romance no Brasil, mesmo com o século XX, porque a gente não conhece, né? Quer dizer, teve uma linha que foi determinada, era uma linha evolutiva, vamos dizer assim, dessa literatura. Hoje, a gente está conseguindo olhar e ver que existiam nomes interessantíssimos e que ficaram perdidos nessa história e que vale a pena ser resgatado. Então, talvez uma coisa positiva de hoje, do presente, é a gente poder olhar e ver aquilo que ficou à margem, né? E entender também como essas sistematizações foram feitas. E por outro lado, para a poesia, eu fico pensando o seguinte, se a gente não está, apesar de toda essa tecnologia, né, alucinada, né, que a gente tem hoje, se não tem esse lado positivo do poeta, por exemplo, poder voltar a falar do seu lugar, da sua cidade, pensando ali, que seja no seu núcleo inicial de pessoas, de conhecidos, como faria um poeta antigo que cantava para o seu núcleo, ou o contador de histórias, que senta ali em volta da fogueira e conta um caso para aquelas pessoas, porque está voltado para aquele público. Isso também não sei se não é um bom alívio para a poesia, que no século XX se preocupou em ser universalista, em falar para o mundo, né? E deixou de falar para o lugar, para a comunidade. Tanto que hoje há toda uma linha de pesquisa que você começa a redescobrir poetas, por exemplo, na Itália, poetas que falaram dos seus lugares, das suas vilas, das suas cidades, e não grandes vozes, claro, como Ungaretti, Montale, que falaram para o mundo. São geniais, ok. Mas aquele pequeno lá, por exemplo, um que chama Esbárbaro, aquele cara que olhou para uma mulher passando, para uma cidade, uma mulher com uma sacola de aspargos, uma nuca de alguém, aquilo tem uma força tão bonita, uma cena da cidade. Então é interessante que eu acho que a poesia, o poeta pode se preocupar menos, pelo menos eu acho isso, com essa voz que vai falar para o mundo, que foi uma marca da poesia no século XX, né? O Drummond pegou isso via Neruda, e poder falar do seu lugar,
E acho que isso tem força, acho que tem tanta força quanto querer falar para o mundo. Bom, pessoal, infelizmente, nosso momento de perguntas já se esgota, mas, na verdade, a gente não termina, que a gente vai transformar essa mesa agora no Sarau da Montanha. Tá? Eu queria, então, primeiro, uma salva de palmas para nossos poetas.